Isso aí, pessoal, voltamos, olá! Olá, pessoal, voltamos depois dessa semana aí meio sabática aí, mas hoje é dia de falar de algumas rivalidades. Eu já tinha feito um vídeo sobre rivalidades de equipes, uns 2 anos atrás. O card eu vou colocar aqui no vídeo, deve estar mais ou menos aqui ou aqui. Vale a pena você assistir esse vídeo também sobre rivalidades. Eu acabei tratando mais sobre equipes equipes e montadoras naquele vídeo. Hoje eu vou falar sobre pilotos mesmo, 5 rivalidades entre pilotos aí. Eu vou passar por cima aí de algumas delas, das mais importantes, que eu julguei mais importantes, né, nesse momento. Essa lista é aquela que vale também a pena você listar aí as suas 5 rivalidades entre pilotos, valeriam a pena estar aqui, né? A primeira grande rivalidade aqui do vídeo de hoje é Lucas di Grassi e Sebastian Buemi. Os dois já tinham se encontrado antes de chegar na Fórmula E. Na Fórmula 1, foram mais ou menos contemporâneos ali. Em 2010, um na Toro Rosso, outro na Virgin. Se encontraram algumas vezes no Mundial de Endurance, um pela Toyota, o outro pela Audi, mas a coisa mesmo esquentou entre os dois, foi na Fórmula E. Primeira temporada eles duelaram pelo título junto com o Nelsinho Piquet e os dois perderam o título para o Nelsinho, mas a coisa mesmo esquentou na segunda temporada, quando a disputa do título ficou entre os dois, só entre os dois. O auge de toda a rivalidade entre os dois veio no E-Prix de Londres, que definiu o título daquele ano, quando o di Grassi acabou acertando a traseira do Buemi, mas o Buemi ainda ficou com o título. O ponto da melhor volta foi dele naquela corrida decisiva, e o título foi do Buemi por isso. A rivalidade entre os dois ainda aumentou na terceira temporada, quando mais uma vez eles disputaram o título da categoria, né, da Fórmula E. E aí o acidente de Montreal, que eu já falei desse acidente aqui em Montreal que o Buemi teve, acabou facilitando aí a vida do di Grassi, que foi o campeão daquela terceira temporada. É claro que depois dessas disputas de título, a rivalidade entre os dois deu uma acalmada, até porque os dois também pararam de disputar o título. Volta e meia, quando os dois se encontram na pista, a coisa tende a ficar meio azeda. A segunda rivalidade é uma daquelas que acontece dentro das 4 paredes do boxe. Nesse caso não foram só 4 paredes, né? 3 paredes mais a porta da garagem. Não foi só isso. A rivalidade entre Valentino Rossi e Jorge Lorenzo em 2009 tocou fogo na Yamaha. Acabou com o clima na equipe, chegou a literalmente ter um muro no meio dos boxes da Yamaha. Lorenzo chegava das categorias menores da MotoGP, muito bem cotado, né? Chegou batendo de frente com o cara que é o nome da MotoGP há muito tempo, né? Foi o nome da MotoGP há muito tempo, e na época era o Bambambam, que era Valentino Rossi. A Yamaha tinha uma moto muito dominante em 2009, como eu falei, a disputa pelo título acabou gerando uma divisão na equipe, tanto que chegou ao ponto da equipe colocar uma parede, um muro, que dividia o time do Valentino Rossi da Yamaha e o time do Jorge Lorenzo na Yamaha. Então chegou nesse nível, ao ponto de daí esse duelo interno entre os dois foi um dos causadores da saída do Valentino Rossi para a Ducati, que seria fracassada mais adiante. Só assim a coisa se acalmaria dentro da Yamaha. De uma briga interna para outra, vamos falar aí de Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Os dois eram amigos de infância, correram no kart, eram super amigos. Tem uma cena maravilhosa dos dois já na Fórmula 1, com o primeiro pódio do Nico Rosberg, ele pela Williams, o Hamilton pela McLaren, os dois se cumprimentando muito felizes no Canadá. Mas, amigos, negócios à parte, uma vez que os dois foram para a Mercedes em 2013, a coisa ficou meio tranquila. A Mercedes não estava disputando o título em 2013. Foi uma, teoricamente, parceria de 4 anos, né? Entre 2013 e 2016, foram 4 temporadas. Em 2013 foi uma temporada mais calma entre os dois, mas em 2014 a coisa começou a esquentar, principalmente quando a Mercedes passou a ser uma equipe que disputava de fato o título de campeã, né? Tinha um carro vencedor. Aí nesse caso o duelo, a briga dos dois começou já em 2014, com insinuações sobre tentativa de atrapalhar a volta em Mônaco, furo de pneu na Bélgica e outras situações que foram se desenrolando ao longo dos 3 anos, né? Isso que eu só citei 2 coisas que aconteceram em 2014, porque de 2015 até 2016, final ali de 2016, muita coisa rolou. Inclusive mais, né? Além desse furo de pneu em 2014, teve aquela batida na Espanha em 2016, boné jogado em 2015, né? E por aí vai.
O segundo lugar dessa lista aqui é de Niki Lauda e James Hunt. Essa é uma rivalidade que a gente não poderia esquecer, de fato, foi pro cinema, né? Por isso que ela tá aqui no segundo lugar. Claro que o filme Rush conta coisas que, na verdade, não aconteceram, como, por exemplo, o encontro deles em categorias menores, né? Como Fórmula 3. Isso nunca aconteceu, eles só se encontraram, de fato, na Fórmula 1, mas já foi o suficiente, né? Essa rivalidade entre Hunt e Lauda ajudou a criar uma rivalidade maior entre Ferrari e McLaren, só para você ter uma ideia. Ela foi o estopim, foi para uma rivalidade muito maior que foi gerada depois entre Ferrari e McLaren ao longo de anos, toda a Fórmula 1. E ela basicamente, durou ali entre 75 e 76, com um brigando de frente com o outro mesmo, disputando o título pau a pau, né? Cada um com carros que poderiam fazer frente ao outro. E a última rivalidade dessa lista é Ayrton Senna e Alain Prost, outra rivalidade que foi interna, assim, que foi dentro de uma equipe e implodiu a equipe. Dá pra dizer que essa rivalidade transformou muito do que a Fórmula 1 é hoje. A Fórmula 1 ficou muito conhecida por causa dessa rivalidade entre Alain Prost e Ayrton Senna, lá no final da década de 80 e início da década de 90. Ela começou na McLaren, né, ali nos anos de 88, 89, 90 o Prost foi para a Ferrari e depois ainda ele iria para a Williams, mas aí já na Williams ele teve um ano sabático em 92, mas na Williams a dominância da Williams era tão grande que não teve muito duelo, mas mesmo assim o Senna incomodava. Quando se encontrava com o Prost na pista, a coisa sempre gerava alguma coisinha assim, né? Algum comentário. Era uma rivalidade que nunca passava ilesa de alguma coisa. O que o Prost diz é que os dois se acertaram antes da morte do Senna, mas o que fica na história é essa rivalidade entre os dois, marca o automobilismo de uma forma geral, assim. É isso aí, galera, esse é um tema que rende outros vídeos, eu anotei mais algumas rivalidades aqui, eu fiquei só em 5 dessa vez, também para não deixar o vídeo muito longo, um vídeo mais enxutinho, assim, mais curtinho. Incentivo você a listar aí as suas 5 rivalidades do esporte motor aí entre pilotos que você acha que vale a pena ter um vídeo aí sobre isso também. Peço para você seguir a gente nas redes sociais, acompanhar aí o nosso trabalho nas redes sociais e também aqui no YouTube, né? Se inscreve no canal, curte o vídeo, essa sua ajuda é sempre muito importante pra gente. Qualquer coisa, os links todos estão na descrição, fique ligado com a gente.